gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês essa linda bambola bruxinha. Gasta muito pouco material e fica muito linda. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. E vamos aos materiais! Fiz um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos nele. Venho aqui no primeiro ponto e faço um baixo. Esse primeiro ponto é bem chatinho de pegar, mas nem por esse motivo podemos deixar de fazer essa coisa linda. Coloca um marcador nele. Fiz o primeiro ponto baixo, já está com o marcador. Vamos fazer nessa carreira um baixo, 2 aumentos, um baixo, 2 aumentos. Já tenho o baixo, venho no próximo e boto 2 pontos baixos nele. Primeiro aumento, vamos para o segundo. O próximo ponto faremos 2 pontos. O próximo apenas 1, o próximo 2, o próximo 2. Ficamos com 10 pontos. Retiro o marcador e a terceira carreira vamos fazer 2 aumentos. Faço aqui o primeiro ponto, marco ele, no mesmo lugar eu faço outro ponto. Como são 2 aumentos, então no próximo 2 pontos. Agora vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, 2 aumentos. Venho no próximo 2 pontos, no próximo 2 pontos. Soltou aqui, vamos refazer. E 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. Ficamos com 14 pontos. A carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos, um em cada de base. Vou fazer o primeiro, vou marcar. No próximo, o segundo. Um aumento. 2 pontos no mesmo de base. 2 pontos, um em cada ponto de base. 1, 2. Um aumento, 3 pontos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. Um aumento, 2 pontos, um em cada ponto de base. 1, 2. Um aumento e um ponto baixo aqui. Tá ficando assim. Ficamos com 18 pontos. A carreira de número 5, vamos fazer um baixo, marcar e mais 3, um em cada de base. Vamos ficar com 4 pontos, um ponto em cada de base. 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. 2 aumentos, um aumento no próximo, o segundo aumento.
Vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 7 pontos, vamos fazer 2 aumentos, 2 e 3 pontos, um em cada de base. Ficamos com 22 pontos. A carreira de número 6 e a carreira de número 7, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar com 22 pontos. Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas carreiras, continuei com 22 pontos. Vamos para a carreira de número 8. Essa carreira de número 8, vamos já fazer o narizinho. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui o primeiro ponto e já marquei. Vamos precisar de 10 pontos. Eu já tenho um. No ponto à frente, vamos fazer um meio ponto, lacei minha agulha, introduzo minha agulha, puxo meu fio e tenho 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez. Laço minha agulha, vamos fazer um alto. Introduzo a minha agulha no mesmo ponto de base. Puxo o fio, tiro 2 e tiro 2. Laço novamente a minha agulha no mesmo lugar, eu faço outro meio ponto. Então, ficamos com um meio ponto, um alto e um meio ponto. Vamos no primeiro meio ponto, introduzo a minha agulha de cima para baixo e puxo aqui o meu fio. Vamos fazer um pipoca, uma corrente, e já venho aqui no ponto à frente, bem do ladinho. Tem que ter cuidado para não pular, e faço um baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo até o final. Terminei aqui a carreira e o narizinho ficou assim. Vou retirar o marcador, faço um baixo, marco ele, e a carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui até o narizinho e volto com vocês. Cheguei aqui próximo ao nariz, tenho um pontinho aqui do ladinho, temos que fazer. Venho na corrente aqui que fizemos, também faremos um baixo. Venho aqui do ladinho, temos outro ponto e um baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 22 pontos. Terminei a minha carreira, retiro o marcador, faço um baixo e marco ele. Agora, vamos fazer na carreira de número 10, vamos fazer 3 pontos. Já fiz um, tá com o marcador, o segundo e o terceiro. Vamos fazer 2 diminuições. Pego aqui a laçadinha da frente de um ponto, a laçadinha da frente do segundo ponto, puxo o meu fio e faço um baixo. O segundo vamos fazer agora, a mesma coisa. A segunda diminuição. Agora, vamos fazer 7 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Fiz os 7 pontos, vamos fazer 2 diminuições, da mesma forma que fizemos do outro lado. Uma,
2 e 4 pontos baixos. Vamos ficar nessa carreira com 18 pontos. A carreira de número 11, vamos fazer 2 pontos, retiro aqui o marcador, faço o primeiro e marco, faço o segundo, uma diminuição, dois pontos, um em cada de base, uma diminuição, 3 pontos, um em cada de base, uma diminuição, 2 pontos, um em cada de base, uma diminuição, 1 ponto. E ficamos nessa carreira com 14 pontos. A carreira de número 12, vou retirar o marcador e vou fazer 2 pontos, um em cada de base. Vou marcar o primeiro, o segundo, 2 diminuições, uma, tem que ficar virando assim mesmo como eu tô fazendo, para não perder nenhum ponto. 2 diminuições, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, 2 diminuição. Tô rodando aqui, vocês podem observar. Duas diminuições, uma, duas e 1 ponto aqui no final. E vamos ficar com 10 pontos. Já vamos colocar uma manta acrílica aqui para encher a cabeça. Coloquei aqui a manta acrílica e ficou assim. A carreira de número 13, vamos fazer 1 ponto, vou marcar 2 diminuições, 1, 2, 1 ponto, 2 diminuições. Esse é um pouco chatinho mesmo, porque é a última carreira da cabeça. E ficamos com 6 pontos. Agora vamos dar início ao vestido. Esse último ponto, eu finalizei ele aqui, mas eu vou desmanchar e vou ficar com as 2 laçadas na agulha. Eu não vou finalizar ele. Tá aqui as 2 laçadas. Vou colocar aqui pra frente e vou pegar a outra cor. Também vou prender e vou fechar o meu ponto. Eu vou dar uma puxadinha aqui em cada fio. Já pode cortar aqui o bege. Depois damos 2 nozinhos aqui. E venho aqui, retiro o marcador.
e faço um baixo. Eu vou dar logo os 2 nozinhos aqui para não correr o risco de soltar. Faça o mesmo, gente. E agora, se quiser já ir escondendo aqui nos pontos baixos que vamos fazer, não tem problema nenhum. E vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos, já vamos fazer aqui o primeiro da segunda carreira do vestido, e esse vamos marcar. E tá ficando dessa forma. Vou colocar aqui para vocês verem. A segunda carreira vamos fazer toda em aumento. Eu já tenho aqui o primeiro ponto, no mesmo lugar vou fazer o segundo, e será o primeiro aumento. Vamos fazer isso 6 vezes e vamos ficar com 12 pontos. Terminei aqui a minha carreira e fiquei com 12 pontos. A terceira carreira vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Vamos ficar com 18 pontos. Vou fazer aqui o primeiro, vou marcar. Se não tiver o marcador, coloca um fiozinho de uma outra cor. Vai fazer o mesmo efeito. No mesmo lugar, um ponto, já fiz um aumento. No próximo, um baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um baixo, por toda a volta. Terminei aqui a minha carreira e tá ficando dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. A carreira de número 4, a carreira de número 5 e a carreira de número 6, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar com 18 pontos. Eu vou terminar as minhas 3 carreiras e volto com vocês. Terminei as minhas carreiras e ficou assim. Retiro aqui meu marcador e vamos para a carreira de número 7. Faço aqui um baixo, marco, e no mesmo lugar vamos fazer um ponto, o primeiro aumento. Vamos fazer 2 baixos, um em cada de base. 1, 2. Então, a carreira de número 7 será um aumento e 2 baixos, um em cada de base. 1, 2, e vamos ficar com 24 pontos. Terminando essa carreira, vamos fazer a carreira de número 8, a carreira de número 9 e a carreira de número 10, ponto sobre ponto, e vamos continuar com 24 pontos. Vou terminar a minha carreira com aumentos, vou fazer a 8ª, a 9ª e a 10ª, ponto sobre ponto, e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras. Agora vamos dar início à saia do vestido. Vou retirar aqui o marcador. Vamos trabalhar essa carreira toda em aumentos, só que em meios pontos altos. Laço a minha agulha e pegando a primeira laçada aqui do ponto e faço um meio ponto. Eu vou marcar esse ponto
e no mesmo lugar o segundo. No próximo, outro aumento, pegando a laçada da frente. Novamente, a laçadinha da frente, 2 meios pontos. Vamos fazer dessa forma até o final da carreira e fechar com um baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Então, vamos terminar essa carreira de aumentos e a próxima vamos fazer ponto sobre ponto, já pegando as duas laçadas do ponto, também em meios pontos altos. Então, eu vou terminar a minha de aumentos pegando apenas uma laçada, a laçadinha da frente. Terminando essa carreira, eu fecho com um baixíssimo aqui no primeiro ponto, subo uma corrente, laço minha agulha, no mesmo lugar eu faço um meio ponto e marco. Vou trabalhar meio ponto para cada ponto de base, pegando as duas laçadas. Vou terminar a minha e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras e ficou assim. Vamos fazer a última carreira da saia do vestido nessa cor, porque vamos fazer também aqui, pegando essa laçadinha que deixamos aqui, com outra cor. Então, eu fechei aqui com um baixíssimo, vou subir uma correntinha, no mesmo lugar, eu faço um baixo e marco esse ponto. Essa carreira será um aumento, fiz o primeiro ponto, agora o segundo no mesmo lugar e um baixo. Um aumento. E um baixo. Vamos fazer dessa forma toda a volta do trabalho e fechar aqui com um baixíssimo e cortar o fio. Não esquece de deixar um pedacinho aqui para fazer o arremate. Eu vou terminar minha carreira e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras, fiz um baixíssimo e cortei aqui o fio. Agora vamos trabalhar a laçada aqui de trás que deixamos de trabalhar na cor rosa claro. Vou para um rosa mais escuro e venho aqui na primeira laçadinha, pegando assim, e puxo aqui a minha laçada inicial. Aqui eu vou fazer duas correntes, que equivale ao primeiro meio ponto. Também vamos trabalhar em meios pontos. Já podemos ir escondendo aqui essa pontinha, laço a minha agulha e no mesmo lugar eu vou fazer 2 meios pontos. Então, eu fiquei aqui com um aumento de 3 meios pontos. Para cada laçadinha, vamos fazer 3 meios pontos. Ela vai ficar assim, embabadando. Por isso, temos que fazer o aumento de 3 meios pontos em cada laçada. Terminando essa carreira de aumentos, vamos fechar com um baixíssimo na segunda corrente e subir novamente 2 correntes que equivale a meio ponto e vamos trabalhar meio ponto para cada ponto de base, ficando exatamente assim.
Então, eu vou terminar aqui as minhas carreiras, vou terminar essa aqui, a carreira em aumentos, vou fazer a próxima, que é ponto sobre ponto, e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim. Já cortei aqui o meu fio. Vamos arrematar depois. E tá ficando dessa forma. Agora vamos fazer o chapéu. Fiz aqui um anel mágico e coloquei 4 pontos baixos nele. Fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, subi uma corrente, no mesmo lugar eu fiz um baixo e coloquei o marcador. No mesmo lugar, vamos fazer um baixo. Essa carreira será um aumento e um ponto. Eu já fiz aqui o aumento, no próximo um ponto. No próximo um aumento. No próximo um ponto. E na segunda carreira vamos ficar com 6 pontos. Retiro aqui o marcador, já tenho os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecho com um baixíssimo. O chapéu vamos ficar fechando com pontos baixíssimos. Uma corrente no mesmo lugar, um baixo. E marco aqui o ponto. A terceira carreira vai ser ponto sobre ponto. Vamos continuar com 6 pontos. É meio chatinho de fazer esse início do chapéu, mas não é por esse motivo que é meio chatinho de fazer o início do chapéu, mas não é por esse motivo que vamos deixar de fazer. Vamos empurrando assim com o fundo da agulha. Temos que ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto aqui. E fechamos com um baixíssimo no primeiro ponto. Uma corrente e um baixo no mesmo lugar. E marco o primeiro ponto. A quarta carreira será um aumento e 2 pontos. Eu já tenho aqui um ponto no mesmo lugar. O segundo, fiz o primeiro aumento. Venho no próximo e faço um ponto, no próximo um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. Na carreira número 4, vamos ficar com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um aqui. E o oitavo ponto. E vamos fechar com um baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um baixo. A carreira número 5, a quinta carreira, será ponto sobre ponto. Vamos continuar com 8 pontos. Eu vou cortar um pouquinho aqui esse fio inicial, porque tá atrapalhando. A tesoura parece que tá cega. E vamos trabalhando ponto sobre ponto. Sempre confira
cada carreira, porque é muito pequenininho e podemos nos confundir e deixar de fazer ponto ou fazer ponto demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fechar com um baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um baixo. A sexta carreira será um aumento e 3 pontos, e vamos ficar com 10 pontos. Já fiz o primeiro ponto, no mesmo lugar o segundo, meu primeiro aumento. 3 pontos, um para cada de base. 1, 2, 3. Já vai melhorando aqui, porque já tem mais ponto. E um aumento. Já fica mais fácil de fazer. Mais 3 pontos. 1, 2, lacei aqui a agulha, não pode, é só em ponto baixo. E 3. E vamos fechar com um baixíssimo. Uma corrente, no mesmo lugar, um baixo. Marco esse ponto. A sétima carreira será ponto sobre ponto. A oitava carreira, vamos fazer um aumento e 4 pontos. Vamos ficar com 12. No mesmo lugar, um baixo, um ponto no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. Então, já fiz aqui um aumento e 4 pontos. Vamos repetir. Um aumento. E 4 pontos. A nona carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar com 12 pontos. Fechei com um baixíssimo, estou fazendo aqui um baixo depois de uma corrente. Vou marcar aqui. Você pode estar fazendo esse chapéu com listras, 2 cores. Terminei aqui a carreira, fechar com um baixíssimo, uma corrente no mesmo lugar, um baixo. A 10ª carreira será um aumento. Fiz aqui os 2 pontos no mesmo de base. E 5 pontos, um em cada de base. 5. Um aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e o 5º aqui. Fecha com um baixíssimo, uma corrente, no mesmo lugar, um baixo. A carreira de número 11, vamos fazer um aumento e 6 pontos. No mesmo lugar, o segundo ponto para formar o aumento e 6 pontos, 1 e o 6º. No próximo, um aumento, mais 6 pontos, um em cada de base. Cheguei aqui no final. A carreira de número 11, vamos ficar com 16 pontos. Vamos fazer a mudança do fio. O último ponto aqui, eu não finalizei. Tenho 2 laçadas na agulha. Vou jogar o que estávamos trabalhando para frente e vou pegar o que vamos trocar e finalizar o ponto.
Vamos dar uma puxadinha aqui para apertar o ponto, tanto de um quanto do outro, e vamos finalizar a carreira com um baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um baixo. Eu vou colocar o marcador, mas essa carreira aqui não precisa, porque tem a mudança de cor, então vamos identificar o primeiro ponto. Aqui vamos fazer um nozinho depois que terminar 2 carreiras com essa cor. A carreira de número 12, vamos fazer um aumento e 7 pontos. E vamos ficar com 18 pontos. No mesmo lugar, um baixo. Agora vamos fazer 7 pontos. Não corte o outro fio, porque vamos voltar com ele. Fiz aqui um aumento e 7 pontos. No próximo, um aumento e mais 7 pontos. Finalizei aqui a minha carreira. Fechei com um baixíssimo, uma correntinha no mesmo lugar, um baixo, e coloquei o marcador. A carreira de número 13, vamos fazer um aumento e 8 pontos, e vamos ficar com 20 pontos. No mesmo lugar, um baixo, e vamos fazer 8 pontos, um ponto para cada um de base. Terminei aqui a minha carreira. O último ponto eu não finalizei. Vou finalizar com a cor do início. Vou puxar o fio e fecho o ponto. E faço aqui um baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um baixo. Coloco o marcador. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou cortar aqui o fio rosa mais forte. E vou dar aqui 2 nós. Vou colocar aqui dentro mesmo. E a carreira de número 14, vamos fazer um aumento e 9 pontos. Vamos ficar com 22 pontos. Já tenho aqui o primeiro, vou no mesmo lugar, um baixo. Agora 9 pontos. Finalizei aqui a minha carreira. Agora vamos dar início à aba do chapéu. Vamos subir 2 correntes, que equivale ao primeiro meio ponto. Essa carreira será toda em meio ponto, e vamos pegar só a laçadinha da frente de cada ponto, porque a de trás vamos costurar na cabeça. Então vamos lá. Um aumento, já fiz aqui o meu primeiro, pego aqui só a laçadinha da frente e faço o meu segundo no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Agora vamos fazer 8 meios pontos, pegando apenas a laçadinha da frente de cada ponto. Fiz aqui os 8 pontos, um em cada de base. Agora vamos fazer 2 aumentos. Eu venho aqui no próximo e faço 2 meios pontos. No próximo, 2 meios pontos, porque são 2 aumentos. No próximo, um ponto. No próximo, 2 aumentos. Vou fazer aqui o primeiro, nesse próximo, nesse ponto da frente, e no próximo, segundo aumento. No próximo, apenas um ponto. 2 aumentos. No próximo, um ponto. No próximo aqui, os 2 da frente, 2 aumentos, um aumento para cada ponto. No próximo, apenas um ponto.
Sobrou um pontinho aqui, vamos fazer um aumento e vamos fechar na segunda corrente com um baixíssimo, uma corrente aqui para ser o pontinho final. Vamos deixar uma pontinha aqui a mais para costurar e vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos puxar aqui a ponta do fio e apertar aqui esse ponto. E ficou aqui pronto o chapéu. Vai ficar dessa forma. Eu não vou costurar o chapéu agora, porque as pernas, os braços, os olhos e a boca vão ser todos finalizados aqui em cima. Depois vamos fazer o cabelo e aí sim podemos costurar o chapéu e não vai ter como mostrar onde finalizamos cada coisa. Fiz aqui um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos nele. Eu venho aqui no primeiro e faço um baixo. Eu já fechei o anel e coloco aqui o meu marcador. A segunda carreira vai ser toda em aumento. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Estamos fazendo o pé da nossa bruxinha. Ficamos com 12 pontos. Retirei o marcador, vou fazer um baixo e vou marcar ele aqui. A terceira carreira vamos fazer um aumento. Já fiz aqui um ponto no mesmo lugar, um baixo, e no próximo um baixo. Então a terceira carreira será um aumento e um ponto baixo, e vamos ficar com 18 pontos. Terminando a terceira carreira, que é de aumentos, vamos fazer a quarta e a quinta ponto sobre ponto. Vamos continuar com 18 pontos. Então eu vou finalizar aqui a minha carreira de aumentos, vou fazer mais 2 de ponto sobre ponto e volto aqui com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras e continuei com 18 pontos. A carreira de número 6, vamos fazer uma diminuição e um ponto. Eu tirei aqui o marcador. Vamos fazer a diminuição invisível, pegando apenas a laçadinha de fora de 2 pontos, puxo o meu fio e faço um baixo. Já marco ele aqui porque é o meu primeiro ponto. No próximo, um baixo. Então, vamos seguir dessa forma, uma diminuição e um baixo até o final da carreira e vamos ficar com 12 pontos. Terminei aqui a minha carreira e a carreira de número 7 vai ser toda em diminuição. Retirei o marcador, eu coloquei aqui manta acrílica para ficar bem certinho e não ficar murcho. E vamos pegando aqui só a laçadinha da frente do ponto e faz uma diminuição. Esse eu vou marcar porque é o primeiro. Então, vamos fazer as diminuições e vamos ficar com 6 pontos. Terminei aqui a minha carreira. Esse eu não vou trocar o fio, eu vou seguir fazendo com essa cor. Mas esse daqui, eu troquei o fio. Eu fiz com o preto o pé e a perninha com o bege. Então, se você fizer o pé com outra cor, você não vai finalizar aqui o último ponto, como você tá vendo. Você vai pegar outra cor
e vai finalizar. Finalizou, você vai fazer um ponto baixo no marcador e vai marcar o ponto se quiser. Vai estar de outra cor, não tem problema. E vai fazer 6 pontos baixos e vai ficar desse jeito. Eu não vou trocar de cor, então eu posso finalizar aqui o meu ponto. Retiro aqui o marcador e faço aqui o primeiro ponto dos 6 que temos que fazer. Eu vou marcar o meu porque é dessa cor mesmo e vou fazer os 6 pontos, 2 e o 6º ponto. Então, se você mudar de cor, esses 6 pontos será com a cor da pele e não com a do pé, a do sapato. Já terminamos aqui, vamos precisar de 2 desse. Eu vou cortar um pouquinho de fio aqui, porque não terminamos ainda. Não fiz corrente, eu vou apenas puxar aqui o fio, vou retirar o marcador e vou colocar esse fio em uma agulha de tapeçaria. Coloquei aqui o fio na agulha de tapeçaria e vamos pegar aqui só a laçadinha da frente do ponto e vamos puxar o fio nos 6 pontos e vou puxar aqui para fechar. Ficou pronto aqui o pezinho. Para a perna é só correntinha. Eu vou introduzir aqui a agulha na segunda carreira e vou sair no meio aqui do que acabamos de fechar e vou puxar aqui o meu fio, não puxo todo. Retiro a agulha de tapeçaria. Isso que estamos fazendo, vamos fazer no bracinho também. Pego a de crochê, não puxei todo. E faço aqui 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puxo aqui o meu fio e aperto aqui a última corrente. E ficou pronto a perninha e o pezinho. Vamos precisar de outro dessa mesma forma. Vamos fazer a mãozinha e o bracinho. Eu fiz aqui um anel mágico e coloquei 6 baixos nele. Venho no primeiro e faço um baixo. E marco ele. A segunda carreira, toda em aumentos. 2 baixos para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos. Terminando essa carreira de aumentos, vamos fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira de ponto sobre ponto. Vamos continuar com 12 pontos. Então, eu vou finalizar minha carreira de aumentos e vou fazer mais 3 de ponto sobre ponto e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Agora vamos fazer a última carreira da mãozinha. Retirei meu marcador. Essa carreira será toda em diminuição. Eu já coloquei aqui uma manta acrílica. Vamos pegar a laçadinha da frente de 2 pontos, puxar o fio e fazer um baixo. E vamos marcar aqui o ponto. Então, vamos continuar fazendo diminuições.
E quando finalizar a carreira, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui com a agulha de tapeçaria. Lembrando que essa é a última carreira, então só vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui com a agulha de tapeçaria, fechando aqui como se fosse um anel mágico, e ao invés de 16 correntes, vamos fazer 8 correntes. Puxar o fio e deixar assim mesmo, grandinho, porque vamos finalizar no centro da cabeça. Então, lembrando, 8 correntes, depois que fechar com a agulha de tapeçaria, essa última carreira. Do mesmo jeito que fizemos no pezinho, vamos fazer no bracinho. E vamos precisar de 2 bracinhos também, da mesma forma. Então, eu vou terminar aqui o meu, vou fazer a outra perninha e o outro bracinho e volto com vocês. Terminei aqui a perninha, coloquei as duas na agulha de tapeçaria e deixei assim alinhada uma com a outra. Agora vamos pegar a bruxinha. Eu vou introduzir aqui no pescoço e ela vai ter que sair aqui. Só que como minha agulha de tapeçaria não é grande, e se a sua também não for, não tem problema. Como vamos fazer? Eu vou introduzindo assim pelo cantinho por causa da manta acrílica e vou saindo assim, até chegar aqui no centro. É chatinho, mas dá para fazer. Aqui vamos ter que vendo o tamanho que queremos da perna para aparecer. Deixa eu puxar aqui os 2 fios que não saiu ainda. Se você quiser menos amostra a perninha, você puxa mais, igual ficou essa daqui. Deixa eu pegar. Ela ficou aparecendo só o pezinho. Se você quiser mostrar a perninha, é desse jeito. Você vai dosando. Essa menorzinha ficou assim. Ela aparece um pouquinho, bem pouquinho aqui, porque agora eu não arrumei direitinho, mas ela aparece bem pouquinho. Mas eu vou deixar igual essa daqui. E aqui introduzimos novamente onde saímos com o fio e já vamos sair aqui no centro. Tenta levar a agulha sempre pelo cantinho, para não puxar muito a manta. Agora já podemos arrumar direitinho e ver onde é que a gente quer. Vamos fazendo aqui a dobrinha da saia e vamos puxando. Pronto, para mim tá ótimo aqui. O que vamos fazer? Eu tiro aqui. Não, vou fazer o nozinho primeiro, esqueci. Vou fazer aqui o nozinho. E corto aqui o meu fio. E fica desse jeito. A perninha já está no lugar. Agora vamos colocar o bracinho.
Eu tenho aqui o bracinho na agulha de tapeçaria, um só. Tem até muito fio aqui, não precisa. E vamos pegar aqui a bruxinha e introduzir aqui entre a cor da pele e a cor do vestido, assim de lado. E vai sair do outro lado. E o bracinho já está aqui no lugar. Vamos prender, passar assim só um pouquinho pro lado, só para não ficar soltinho, e vamos levar lá para cima também. Foi um, agora vamos o outro. Também na agulha de tapeçaria, o segundo bracinho, todos com 8 correntes. Venho do lado de cá, mais ou menos na mesma direção, e vamos sair do outro lado. O bracinho está no lugar. Vamos trazer aqui para cima. Também afastando só um pouquinho. E vamos levar. Retiro a agulha. E aqui eu dou um nozinho. Deixa eu cortar mais aqui o fio, para não ficar esbarrando no celular. E eu dou aqui um nozinho assim. Termino de cortar. Agora, aí tudo no lugar, bracinho e perninha. Agora vamos fazer olho e boca. Tenho o fio preto na agulha de tapeçaria. Eu vou introduzir aqui na cabeça. Eu tenho aqui o nariz. Cadê a agulha para eu mostrar melhor? Eu tenho aqui o nariz. Eu introduzi aqui a agulha de cima para baixo. Tenho aqui essa carreirinha aqui do nariz. Vamos fazer o olho nessa segunda. Vamos centralizar o olho, mais ou menos 3 pontos, e centralizo o olho de um lado e do outro. Como é carreira circular, não fica certinho 100%, mas a gente tenta fazer com que fique. Deixa a pontinha aqui, porque vamos também dar um nó. Introduzimos aqui em cima da mesma carreira. E puxo aqui. No mesmo lugar. Só mais uma vez. Pronto. Agora eu vou sair lá do outro lado. Eu trouxe pra cá porque pra mim ia ficar um pontinho menor, mas não ficou. 1, 2, 3 e aqui no quarto.
eu trago a minha agulha. Um, dois, três, e vamos fazer aqui no quarto o segundo. Antes de fazer a última, eu já vou medir aqui a boca, porque também vai ser com o preto. Eu fiz uma com o vermelho, você vai fazer da mesma forma que vamos fazer aqui, e vai sair aqui também com a cor que você desejar para a boca, e vai amarrar aqui em cima, deixando assim. Introduz a agulha aqui de cima para baixo, deixa a pontinha, faz o desenho da boca e traz para cá de novo e dá um nó. Vou explicar a vocês como vai ser a boca. Eu tenho aqui essa carreira, que o nariz está aqui em cima. Vamos fazer nessa daqui. Vou pular uma, duas. Vou fazer nessa daqui. Então, eu faço aqui a última parte e vai ser um Vzinho. O olhinho ficou pronto. Vou sair mais para o lado. Saiu muito aqui embaixo do nariz, embaixo do nariz, assim. E agora, vamos aqui na segunda. Aqui no meio vai ficar só um pontinho aqui. Nesse pontinho, eu venho aqui e volto aqui pra cima, só vai ficar um pontinho. E aqui eu volto aqui onde entramos com a agulha aqui embaixo. E vou lá pra cima. E arrumamos aqui. E ficou assim a nossa bruxinha. Aqui eu dou um nó. E vamos fazer a colocação do cabelo. Esses fios eu coloco na agulha de tapeçaria e faço o arremate, o rosa claro no rosa claro, o rosa escuro no rosa escuro. E tá ficando assim a nossa bruxinha. Como faço o cabelo? As outras duas bruxinhas eu fiz com o preto. Como eu tô de luva, eu não vou usar o preto aqui, porque eu não sei se vai ficar bom na filmagem. Então, vou usar esse amarelinho. Eu enrolo aqui 4 dedos. E vou enrolando aqui até uma quantidade que eu veja que é o suficiente. Você escolhe quanto cabelo ela vai ter. Aqui eu corto o fio, retiro aqui e corto aqui. Desse jeito eu faço o cabelo. Se você tiver lã, eu acho que fica melhor, mas eu não tenho, não é por esse motivo que eu vou deixar de fazer. Pego um fio, junto, ponta com ponta, eu tenho aqui
à frente. Eu vou pegar uma agulha mais fina. Pode fazer com a agulha que você estiver fazendo a bonequinha. As outras duas eu fiz com a agulha que eu estava fazendo a bonequinha. Tenho aqui uma carreira, eu não vou contar a do anel mágico, mas eu tenho aqui duas carreiras. Então, nessa segunda, eu tenho que deixar 3 pontinhos aqui na frente. Então, eu venho aqui do lado, puxo aqui o fio e faço aqui o nozinho passando por dentro dessa laçadinha, passando as pontas. Pronto, já está no lugar. Agora vou pegar um outro, vou fazer a mesma coisa. Vou contar aqui 1, 2, 3 e venho aqui do lado e faço a mesma coisa. Pronto. Desse jeito é que eu coloco o cabelo. Eu vou colocar aqui tudo, vou preencher essa carreira aqui. Lembrando que é carreira circular, então temos que ter uma noção aqui para deixar rente. Depois, se você quiser fazer mais cabelo e colocar aqui nessa parte, não tem problema nenhum, é da mesma forma. Mas eu só vou fazer a colocação aqui em uma carreira. Eu vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Já está quase pronta a nossa bruxinha. Fiz a colocação do cabelo, ficou assim. Tá quase pronta, falta o chapéu. Como vamos fazer? Coloquei aqui na agulha de tapeçaria e vou centralizar aqui o chapéu. A partezinha dos aumentos fica assim pra frente. Vamos escondendo aqui o fio, aqui pela aba, até sair aqui na primeira laçadinha, que deixamos aqui a laçadinha quando fizemos a aba. Se você quiser dar um nozinho, não tem problema nenhum. Por que o nozinho? Para não repuxar essa parte aqui da aba. Agora sim, vamos centralizar aqui e vamos abrindo aqui o cabelo e vamos pegando assim um fiozinho da cabeça e puxamos. Vamos no chapéu, pegamos aqui uma laçada, não precisa se preocupar se você pular ou não pular, dá certo do mesmo jeito. Aqui eu tô pulando 2 e vamos costurando dessa forma. Depois ajeitamos o cabelo e ele vai ficar certinho assim. Eu vou terminar de costurar aqui o meu chapéu e volto com vocês para mostrar o resultado de como ficou a nossa bruxinha. Fiz aqui a costura do chapéu e ficou assim. E finalizamos a nossa bruxinha. Essa ficou mais pra fadinha, né, gente? Amei o resultado. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.